Glória a Deus, igreja. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu gostaria de ministrar ao seu coração uma palavra que o Senhor Deus tem ministrado ao meu coração já tem 1 ano, essa palavra. E depois eu meditava nesse texto durante muito tempo e não achava resposta. Mas depois das últimas palavras que o pastor José Francisco ministrou aqui nesse altar, o Senhor foi ministrando algo poderoso no meu coração. E eu gostaria muito de compartilhar com você nessa noite. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz em Jeremias 17:14, diz assim: cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me, e eu serei salvo, pois tu és o meu louvor. Quantos aqui já fizeram uma oração dessa maneira? Amém? Sara-me, Senhor, porque eu sei que em ti há cura. Eu serei curado. Salva-me, ó Deus, porque em ti eu sei que há salvação. Eu serei salvo. Aleluia! E eu quero ministrar essa boa notícia sobre a sua vida. Que há um Deus que restaura todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus. Deus te fez entrar aqui nessa noite para que você fizesse as pazes com Ele. E para que você fizesse as pazes com aquilo que Ele tem para te dar. Porque tem pessoas aqui que têm grandiosíssimas promessas de Deus, mas ainda não viveram, ainda não tomaram posse dessas promessas, porque tem coisas que estão impedindo. E o Senhor Deus quer liberar o seu caminho. Ele quer liberar o seu caminho. Amém? Glória a Deus. Agora eu gostaria de que você me acompanhasse em Jeremias capítulo 30. A partir do versículo 12. A palavra do Senhor vai dizer assim: assim diz o Senhor, o teu ferimento é incurável. A tua chaga não tem remédio. Não há quem defenda a tua causa. Não existe remédio para a tua ferida. Não há cura para ti. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntaram por ti. Porque te feri com ferida de inimigo e o castigo cruel por causa da grandeza da tua maldade. Oh, glória! Aleluia! Versículo 15 diz assim: por que gritas por causa do teu ferimento? É uma pergunta que o Senhor está fazendo aos nossos corações nessa noite. Tem muitas pessoas aqui que podem e devem se identificar com a leitura que nós acabamos de fazer do texto de Jeremias. Há situações na sua vida que parecem incuráveis. Há situações na nossa vida que parece que não tem mais jeito. Parece que não tem mais solução. E nós temos clamado ao Senhor, e o clamor do nosso coração tem chegado até Ele. Mas Ele está falando assim, ó, por que você está gritando por causa desse ferimento? Porque tem pessoas aqui, o Senhor falou comigo, que há muito tempo vem se perguntando: Deus, por que eu? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que todas estas coisas parecem que não terão fim? E o Senhor quer te responder nessa noite. Amém? Então, eu gostaria agora que você fosse para o texto de Juízes, no capítulo 19. Nós vamos ler agora um texto que eu passei 1 ano meditando em cima dele. Porque ele é um texto, ele é uma história tão terrível.
Ele é uma história tão cabulosa, tão tenebrosa, tão assustadora, que é difícil de nós acreditarmos que isso possa ter acontecido com uma família, mas aconteceu. Juízes, no capítulo 19. Quantos acharam? Vocês estão comigo aí, gente? Juízes 19. A partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Ora, certo levita que vivia nas partes remotas da região montanhosa de Efraim tomou para si uma concubina de Belém de Judá. A sua concubina, porém, adulterou contra ele. Deixando-o, foi para a casa do seu pai em Belém de Judá. E esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Seu marido levantou-se e partiu atrás dela, para lhe falar ao coração e para tornar a trazê-la. Levava consigo o seu moço e um par de jumentos. Ela o levou à casa do seu pai, o qual, vendo-o, saiu alegre para recebê-lo. Aleluia! Entenderam até aí? Glória a Deus. Agora, nós não vamos continuar a leitura para que nós possamos ganhar um pouco mais de tempo. Então, eu vou explicar para você o que vai acontecer em seguida. Eles estão ali na casa do pai desta concubina. E o pai, muito alegre em receber novamente o seu genro ali, recebe ele com um banquete, faz uma festa, e ali eles permanecem por 3 dias. Ao 4º dia, eles se levantam bem cedinho, logo de madrugada, para ir embora. E o pai chega para o levita e diz: por favor, não vá embora agora. Coma mais um pouco, fique mais um pouco, te fortalece, porque a viagem vai ser longa. Fica aqui mais um pouco comigo. E aí, então, ele decide ficar e vai passando as horas, vai passando um tempo, até que ele permanece lá mais um dia. Chegou no 5º dia, eles fazem a mesma coisa. Se acordam bem cedinho para seguir viagem, mas aí o pai vai insistir novamente, vai dizer: olha, por favor, fique mais um pouco. Eu gostaria tanto que vocês permanecessem aqui comigo mais um tempo. Come, descansa. Depois vocês levantam viagem. E aí eles permaneceram com mais um pouco de tempo. Porém, diferente do outro dia, quando chegou de tardezinha, o levita resolveu ir embora. Ele falou: não, já chega, vamos embora, está na hora da gente ir embora. E aí ele pega a sua concubina, os seus 2 jumentos e o seu servo e vão para a viagem. O problema, amados, é que as viagens daquela época não são como hoje, né? E eles tinham que ficar em algumas cidades para que não ficasse na beira da estrada, que era muito perigoso naquela época, né? Então, eles estavam próximos de uma cidade chamada Jebus, que naquele momento pertencia aos jebuseus. Jebus é a cidade que vai vir a se tornar Jerusalém, mas ainda estava, nesse momento, debaixo do domínio de um povo que não era de Deus. E aí o servo daquele levita fala assim: olha, não é melhor a gente parar aqui, ficar aqui, dormir aqui, porque já está muito tarde para prosseguir a viagem. E o que o levita faz? Não, imagina, esse povo aqui não é povo de Deus, imagina. Tem uma cidade para frente que é Gibeá, ou se não Ramá. Vamos prosseguir e vamos passar a noite numa cidade que seja do povo de Deus, uma cidade que seja de uma das tribos de Israel. Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. E aí então eles prosseguem a viagem e chegam até a cidade de Gibeá.
E olha o que vai acontecer com eles ali naquela cidade. Vamos continuar lendo o versículo 15. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando eles, assentaram-se na praça da cidade. Mas não houve quem os convidasse para passar a noite na sua casa. Ao anoitecer, um homem idoso da região montanhosa de Efraim, que morava em Gibeá, os moradores do lugar eram filhos de Benjamim, veio do seu trabalho no campo. Levantando os olhos, viu o viajante na praça da cidade e lhe perguntou: para onde vais? De onde vens? Respondeu ele: estamos de viagem de Belém de Judá para as partes remotas da região montanhosa de Efraim, de onde eu sou. Fui a Belém de Judá e agora, presta atenção nisso, igreja, e agora vou à casa do Senhor. Ninguém me recolheu em casa. Ainda temos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma temos falta. Então disse o velho: paz seja contigo. Tudo que te faltar fique ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Levou para sua casa e deu pasto aos jumentos. Tendo eles lavado os pés, comeram e beberam, e enquanto eles se alegravam, presta atenção agora, alguns homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, gritaram ao velho, dono da casa: tira para fora o homem que encontrou em tua casa, para que tenhamos relações sexuais com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem entrou em minha casa, não façais essa loucura. Aqui estão minha filha virgem e a concubina do meu hóspede, eu as tirarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que parecer bem aos seus olhos. Mas a este homem não façais tal loucura. Agora presta atenção, a partir do versículo 25. Aqueles homens, porém, não o quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou a concubina do levita, tirou-a para fora, e eles a forçaram e abusaram dela a noite toda, até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Ao romper do dia, veio a mulher e caiu à porta da casa do homem onde estava o seu senhor. Ficou ali até que se fez claro. Levantando-se o seu senhor pela manhã, abriu a porta da casa e, saindo para seguir viagem, viu que a mulher, sua concubina, estava caída na entrada da porta da casa, com as mãos sobre a soleira da porta. E ele disse: levanta-te, vamo-nos. Ela não respondeu. Então ele a colocou sobre o jumento e, partindo dali, foi para o seu lugar. Olha o versículo 29, igreja. Chegando à sua casa, tomou um cutelo e, pegando a sua concubina, despedaçou-a por seus ossos em 12 partes e enviou por todo o território de Israel. Cada um que via tal coisa dizia: nunca tal se fez e nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensai,
reflitam e digam-no o que deve ser feito. Eu me converti aos 13 anos de idade. Não vou falar a minha idade, tá, gente? Mentira, eu vou falar assim, esse ano eu faço 40. Não parece. Eu nunca vi, durante toda a minha vida cristã, nenhum pastor pregar sobre esse texto. Não conheço. Porque é um texto apavorante. Você consegue imaginar a cena? Você consegue imaginar o horror disso? E o Senhor está pedindo para você uma coisa. Ele está falando assim, ó, reflita sobre isso que você vai ouvir aqui nessa noite. Sabe por que que tudo isso aconteceu? Por causa do que nós lemos no versículo 1 do capítulo 19. E o que está escrito lá? Naqueles dias não havia rei sobre Israel. Então, cada um fazia aquilo que achava melhor da sua vida. Durante o livro de Juízes inteiro, você vai ouvir várias vezes dizer assim: e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Porque eles não tinham ninguém para dar uma direção para eles. Sabe o que isso significa? Que essa cultura que nós estamos inseridos, que diz, eu faço o que eu quiser da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Essa cultura que diz, o importante é eu ser feliz. Essa cultura que diz, minha vida, minhas regras. Essa cultura que diz, não, essa é a minha verdade. E ninguém tem nada a ver com isso. Não é diferente do que nós estamos vendo aqui, ó. Não é diferente. É muito parecido, é igual, é a mesma coisa. E nós, como cristãos que somos, precisamos entender que a nossa vida tem um governo, que a nossa vida tem uma direção, que nós temos um rei sobre a nossa vida, e que nós não podemos andar por aí fazendo aquilo que nós bem entendemos. Porque se nós aceitarmos essa cultura, nós vamos estar fadados a viver tragédias, como nós acabamos de ler aqui nesse texto. Diga assim comigo, misericórdia. E aí, amados, nessa história, nós vemos aqui 4 personagens. O levita, a concubina, o pai da concubina e o velho, o idoso, que deu abrigo para eles lá em Gibeá. São os 4 personagens principais dessa história. E o Senhor Deus falou comigo sobre uma revelação de quem são esses personagens hoje na nossa vida. Porque não pense você que ao ler o que nós acabamos de ler, você tem que pegar isso e falar assim, não, ficou para trás, ficou naquela época, não tem nada a ver comigo. Não, pelo contrário. Tudo que nós lemos na Bíblia deve ser inserido na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos começar falando desses personagens. O primeiro é o levita. Quem que é o levita, amados? O levita era alguém que era separado por Deus para servir a Ele no tabernáculo. Cadê o povo que veio, gente? Pelo amor de Deus. Os meus alunos de quinta-feira aqui. O levita eram aqueles que eram separados para servir a Deus no tabernáculo. Então, eles deveriam ser homens santos. Essa é a primeira coisa. Amém? Então, hoje, quem é esse levita? A palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro 2, 9, vai dizer o quê? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido por Deus, povo exclusivo de Deus. Amém? Então hoje, eu e você estamos
nessa posição do levita. Amém? Então eu e você hoje nessa história nos encaixamos como sendo o levita. Aí eu quero te fazer a primeira pergunta: o que o levita estava fazendo com uma concubina? Por quê, pastora? Como assim? Simples. O que era uma concubina? Era uma esposa de segunda categoria. Era uma esposa, na verdade, que ela não tinha os direitos de uma esposa, porque não era firmada uma aliança de casamento com ela. A concubina, ela servia para estar ali, para satisfazer os desejos daquele marido. E só isso e nada mais. E o que um levita estava fazendo com uma concubina? E sabe o que o Senhor falou comigo sobre quem é essa concubina? Você não vai acreditar. O Senhor falou comigo, porque a mulher, ela não nascia concubina. Não existia esse título. Era uma condição que colocavam a mulher ali. Entende? Então ela não nascia concubina. Era dado para ela aquela condição. E o Senhor falou comigo, essa concubina, na vida de muitos levitas, é a minha promessa. E eu falei, Deus, como assim? Todos aqueles que já receberam da minha parte uma promessa e não fizeram aliança com essa promessa, estão tratando as minhas promessas como sendo uma concubina. Estão se utilizando da promessa apenas para satisfazer os seus próprios desejos e prazeres. E eu falei, meu Deus. Quem aqui já recebeu uma promessa de Deus? Amém? Todos nós, quando a gente vem para Jesus, a gente recebe uma promessa de Deus. É impossível alguém que vem para Jesus e não receber uma promessa de Deus. Mas de todas as promessas que Deus tem, existe uma que é superior a todas. Todas as promessas de riqueza, de prosperidade, de abundância, de família próspera, de casamento maravilhoso, de ministério abençoado. Existe uma promessa que é superior a todas. E ela está em 1 João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele vos deu, a vida eterna. Se tem uma promessa, meu irmão e minha irmã, que vai se cumprir na vida daquele que crê, é a vida eterna. Você pode não ter dinheiro, pode não ter casa, pode não ter carro, pode não ter nada. Mas se você crê em Jesus, essa promessa não passa de você. É a promessa da vida eterna. E o que você está fazendo com essa promessa? Você precisa firmar uma aliança com essa promessa. Porque se você não firmar uma aliança, se você começar a tratar essa promessa de qualquer jeito, você está fazendo ela de sua concubina. Como assim, pastora? Pega a promessa da vida eterna e fala assim, porque eu sou crente, então eu sou abençoado. Então eu posso todas as coisas, porque Deus vai me abençoar, porque eu sou crente. Olha, o inimigo não tem poder contra mim, porque eu sou crente. Mas não ora, não jejua, não lê uma Bíblia. Está fazendo da promessa da vida eterna a sua concubina. Não, porque esse negócio vai dar certo, porque eu sou crente, ó. Deus me prometeu prosperidade, e eu dou dízimo lá na igreja. Então esse negócio vai ter que dar certo. Mas não tem uma vida de santidade, de temor, de obediência. Está pegando a promessa da vida eterna e fazendo dela sua concubina. Diga assim comigo, misericórdia. E aí, olha só o que acontece com aquela concubina. Em outras Bíblias, na minha fala que ela adulterou, mas em outras Bíblias, eu não sei se existe aqui uma Bíblia que fala isso. Em outras Bíblias diz que ela se... Oh, meu Deus, como que é a palavra? Esqueci a palavra que tem em outra Bíblia, que eu li.
se chateou com ele. É tipo assim, nesse sentido. Tem alguma Bíblia que tem essa tradução? Como que está aí na Bíblia de vocês? Aborrecendo-se dele, exatamente. Isso, aborrecendo-se dele. É a melhor tradução para essa situação, é aborrecendo-se dele. Aí ela volta para a casa do pai. Sabe por quê? Porque lembra que o pastor falou domingo passado que Deus, ele não retira de você a promessa? Lembra disso? Mas você pode perder ela, se você não souber tratar a promessa. Deus não vai lá e toma ela de você, porque ele te deu, é sua, e ele não volta atrás. Ele te deu. Amém? Mas da forma como você tratar essa promessa, vai fazer toda a diferença. E aí ela volta para a casa do pai, e ela fica lá 4 meses. Diga assim comigo, 4 meses. Depois de 4 meses, aquele homem decide que ele quer aquela mulher de volta. E aí ele fala assim, eu vou lá, né, passar um migué nela, para ver se ela volta para mim. E aí ele vai, encontra com ela, e ela fica feliz e leva ele. Para onde que a concubina leva ele? Para a casa do pai. E quem que é esse pai, amados? É o próprio Senhor Deus. Porque ele foi quem gerou a promessa. Ele foi quem fez a promessa. Então ele é o Senhor Deus como o terceiro personagem aqui dessa história. Ele é o Senhor Deus. E nós percebemos que o pai dessa concubina, ao encontrar aquele genro, podia chegar lá metendo o dedo na cara dele, sim ou não? Podia chegar lá pedindo um monte de satisfação para ele. Como assim você trata minha filha assim? Já tem 4 meses que ela está aqui, agora que você se lembrou que ela é sua concubina? Você entende que aquele pai estava no direito de fazer o maior escândalo possível quando vê aquele genro? Mas é isso que ele faz? É assim que ele trata? Não. A Bíblia vai dizer que ele se alegrou muito. E ele recebeu aquele levita na sua casa. Como se estivesse recebendo uma pessoa muito especial. Porque o Senhor não quer que nós percamos a promessa. Pelo contrário, Ele quer que nós vivamos ela de uma maneira intensa e de verdade. Aleluia, glória a Deus. E aí é por isso que nós vemos aquele pai ficar insistindo com eles, para que eles permanecessem ali na casa do pai. Você percebe que ele insiste no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. O que isso significa, igreja? Significa que Deus não desiste de nós. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer isso. Você pode dizer, Deus não desiste de mim. Amém? Agora fala para o seu irmão, fala, Deus não desiste de você. Glória a Deus. Por que que Ele não desiste de você? Porque não existe promessa sem presença. Para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, é necessário que você esteja na presença dEle. Não foi isso que Moisés disse, amados? Amém? O que ele disse quando Deus falou, não vou mais ser com esse povo? E aí Moisés falou, Deus, se não for para tu andar conosco, não nos faça subir daqui. Ou seja, a tua presença para mim é mais importante do que a promessa. Amém? Então é por isso que Deus insiste. Só que até Deus tem um limite. Sabia disso? Ele não insiste por toda a vida, não. Porque Deus não trabalha com o obstinado. A pessoa que é obstinada, a Bíblia diz que ela é soberba. E aos soberbos, o que Deus faz? Ele resiste. Ele olha de longe ao altivo.
E qual que é a diferença? Porque tem muita gente confundindo o obstinado com o perseverante. Tem gente dizendo assim, não, eu sou assim porque eu sou perseverante. Não, é pessoa obstinada. E qual que é a diferença do obstinado para o perseverante? O obstinado é aquele que teima na sua própria vontade. E não importa quantas direções de Deus ele receba para mudar o caminho dele, para endireitar a rota dele, ele permanece na sua obstinação e na sua própria vontade. O perseverante é aquele que recebe de Deus uma direção e permanece crendo nela, independente das adversidades e das circunstâncias que venham atrapalhar o seu caminho. Conseguiram perceber a diferença? Existe uma grande diferença entre o obstinado e o perseverante. E Deus, quando percebe que nós estamos sendo obstinados, Ele desiste. E Ele fala, tá bom, então vai. E foi o que aquele levita fez. Ele catou a mulher dele e foi. E aí, no caminho, ele vai se deparar com o quarto e último personagem principal dessa história, que é o velho idoso. Aí minha mãe vai pensar, tinha que ser um velho. Porque toda vez lá em casa que a gente fala disso, ela fala isso pra mim. Oh, meu Deus. Ela vive falando, gente, que ela já tá velha. Não tá na flor da idade, né? E ela vive falando isso. Então para, mãe, de falar isso. Glória a Deus. A senhora tem muita coisa para viver ainda, boa da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. E quem que é esse velho, esse homem idoso, que aparenta ser bondoso, mas ele usa de uma arma para transformar aquela situação numa tragédia? Quem que seria esse velho, esse homem idoso? O inimigo da nossa vida, só que o Senhor falou comigo assim, é um inimigo transvestido de passado. Esse homem idoso é o seu passado mal resolvido. Tudo aquilo que aconteceu na sua vida lá no passado, que você não resolveu. Que você só fez uma maquiagem ali e falou, não, tá tudo bem, vou seguir o meu caminho. Sabe o que Deus falou comigo? Que esse passado mal resolvido, Ele te encontra lá na frente. E foi o que aconteceu com aquele levita. Porque na separação dele com a concubina, era a oportunidade que ele tinha de resolver a sua história com aquela mulher. E ele não resolveu. E o inimigo se utilizou desse passado mal resolvido para entrar na vida dele e acabar com ele. E esse passado mal resolvido, ele chega dizendo assim, ó, no versículo 20, paz seja contigo. O teu passado mal resolvido chega para você e fala, não, esquece isso, está tudo bem. Está tudo ótimo. Consertar os seus erros, as situações que você precisa consertar, precisa não. Está tudo em paz. Ele chega desse jeito. Só que esse passado mal resolvido, o que ele quer fazer? Ele pergunta para o levita, para onde você vai? De onde você vem? E o levita falou o quê? Que ele estava indo para onde? Para onde? Para onde? Para a casa do Senhor. E aí ele falou, eu já sei o que eu vou fazer para te impedir de chegar lá. Amados, todas as vezes que você propõe no seu coração
firmar um compromisso com Deus, firmar um compromisso com a igreja. É inevitável. O inimigo vai se levantar para tentar te impedir de alcançar esse objetivo, de viver isso que você propôs no seu coração. É inevitável isso. Mas você precisa ser perseverante. Aleluia. A segunda coisa que esse passado mal resolvido faz, quando ele quer derrubar o levita fala assim, olha, ele se faz de coitado, né, gente? Ai, olha, ninguém vai ter despesa comigo, porque eu estou provido de pão, de vinho, eu tenho palha para os meus jumentos, eu não preciso de nada. Eu só precisava de uma casa para eu passar a noite, mas ninguém aqui nessa cidade quis me dar abrigo. Sabe aquelas pessoas que fazem um drama? Vocês conhecem alguém assim, gente? O problema é um problema, mas ela pega daquele problema e faz uma tempestade num copo d'água. Aí o inimigo olha assim e fala, esse aí, ó. Aí o inimigo fala assim, não se preocupe. Tudo que você precisar fica por minha conta. Sabe o que o inimigo faz? Ele está desdenhando da provisão que o levita trouxe lá da casa do pai. Como assim, pastora? Sabe aquelas vezes que vem no seu pensamento assim, ó. Mas quando eu não servia a Deus, eu tinha dinheiro na conta. Mas antes de eu ir para essa igreja, eu ia no mercado e comprava tudo que eu queria. Agora eu tenho que ficar indo lá no mercado, comprar 1 quilinho de carne. Um tiquinho disso, um pouquinho daquilo. O que é isso? É o inimigo desdenhando da provisão que você veio com ela lá da casa do pai. Porque o levita chegou na casa do pai com essa provisão. Chegou na casa do pai com 2 jumentos e um servo. Mas quando ele saiu de lá, ele saiu com provisão. Mas o inimigo olha e fala assim, não, isso aí nunca vai ser o suficiente para você. Isso aí é migalha. Deixa comigo que eu vou te sustentar. E aí o teu passado vem esfregando na tua cara que antes de você servir a Deus, as coisas pareciam que eram mais fáceis. Oh, meu Deus. Aí, o que esse inimigo faz? Ele está lá banqueteando com eles, rindo, dando risada. Não, agora nós estamos bem, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Mas na hora que eles estavam ali, os homens daquela cidade, alguns, não eram todos, batem naquela porta e falam, tira esse levita para cá, porque a gente quer ter relações com ele. Igualzinho Sodoma e Gomorra, igualzinho. E aí, aquele velho, o que ele faz? Ele usa uma arma poderosa. Ele fala, não faça isso. Meus irmãos, ainda chama os filhos de Belial de irmãos. Olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui comigo a minha filha que é virgem e a concubina do meu hóspede. Eu vou dar elas para vocês, para que vocês as humilhem. E aí os homens não aceitam. E o que ele faz? Ele pega a concubina pelo braço e fala, não, tu vai. E joga ela para fora e tranca a porta. Mas eu quero te perguntar, cadê a filha dele? Cadê a filha dele? Sabe quem que é a filha do inimigo? João, capítulo 8, versículo 44. Ele está desdenhando, porque ele está dizendo assim,
a filha do pai lá é uma desprezada concubina. A minha filha é virgem. Você percebe o que ele está fazendo? E a filha do inimigo, quem que é? João 8,44. Acharam aí? Porque ele, no final do versículo diz, porque ele é homicida e mentiroso desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Então a filha do inimigo é a mentira. E ela, não está escrito isso? Ah, sim, eu achei que você tinha falado, não está escrito isso. Não, a mentira é a filha. Porque o que ele prometeu? A filha virgem dele é a concubina. Mas foi o que ele jogou para fora da casa? Não. Por que ele chama a filha dele de virgem? Presta atenção agora nisso. Porque ela é virgem até que ela seja usada na boca de quem quer usufruir dela. A filha dele é virgem porque ela só vai ser usada na boca de quem quer usufruir dela. Ou seja, quem faz uso da mentira. Aí ela deixa de ser virgem. Então, amados, diante de Deus nessa noite, não permita que essa arma entre na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. Porque é uma arma que destrói a sua vida. E aí, o que a palavra diz que eles fazem com a concubina? Abusam dela a noite inteira. Enquanto isso, o levita está fazendo o quê, gente? Dormindo. Sabe o que significa isso? É a vida daquela pessoa que enquanto o casamento dela está destruído, mas ela está lá tirando fotinha para pôr no Facebook. É aquela pessoa que os filhos dela estão perdidos, mas ela está lá postando: eu sou filha de Deus, no Instagram. A promessa está lá sendo abusada a noite inteira. E a pessoa está dormindo. Não ora, não busca a Deus, não clama ao Senhor pelos seus ferimentos. E aí sabe o que faz? A hora que lembra da concubina de novo, abre a porta, chuta ela. E aí? Bora! Eu quero ir para casa. Me acompanha, promessa. A promessa não responde mais. Por que será? Aí ele pega aquela promessa. Pega aquela concubina e esquarteja ela. Eu quero te fazer uma pergunta. A Bíblia não diz que aquela mulher já estava morta, só fala que ela não respondeu. Será que ela não pode ter morrido na hora do esquartejamento? É aquela pessoa que a hora que está tudo arrebentado, aí ela quer colocar a culpa em Deus. Deus, como pode isso ter acontecido? Como pode? Aí Deus vai responder para ela assim. Volta comigo lá em Jeremias. No capítulo 30. Lembra do versículo 15? Porque gritas por causa do teu ferimento? Olha a resposta de Deus. Tua dor não tem remédio, por causa da grandeza da tua maldade.
e da multidão dos teus pecados eu fiz estas coisas. Olha o verso 17. Eu te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porque te chamam a rejeitada, dizendo, é Sião, porque ninguém já pergunta. No capítulo 31, no versículo 1, vai dizer assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o seu Deus, e todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Que a causa dos nossos sofrimentos não são outra do que o nosso passado mal resolvido, de coisas que nós deveríamos ter nos arrependido diante dele, ter pedido perdão ao Senhor e ter consertado estas situações diante dele. Porque se tem alguém que pode trazer paz ao nosso passado, esse alguém é o Senhor. Se tem alguém que pode restaurar todas as coisas, e restaurar, amados, não é remendar. Restaurar é fazer de novo. É tornar novas todas as coisas. Se tem alguém que pode fazer isso por nós, é o Senhor. Porque a nossa chaga é incurável. O nosso ferimento é incurável, mas Ele pode restaurar a nossa saúde. Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode. Se nós nos voltarmos para Ele e o elegermos como Rei das nossas vidas. Se nós nos voltarmos para Ele dizendo, Senhor, eu não vou andar a minha vida como eu quero. Eu vou colocar a minha vida debaixo do teu governo e da tua autoridade. No versículo 21 do capítulo 30 de Jeremias, a palavra de Deus, versículo 22, diz assim: vós sereis o meu povo, e eu serei o seu Deus. No versículo anterior ele está falando, pois quem é aquele que se empenhará em se achegar a mim? Você tem a promessa. Não trate a promessa como sua concubina. Faça uma aliança com ela. Faça uma aliança com aquele que gerou essa promessa na sua vida. E você vai ver que a sua vida não será mais a mesma. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir que você se coloque de pé. Com muito temor no meu coração, o Senhor ministrou essa palavra. Deus. Ah, papai. Quantas coisas nós ouvimos de Ti nessa noite. Quantas coisas o Teu Espírito ministrou aos nossos corações. Mas diante de todas essas coisas, o que nós queremos é ficar em paz contigo. É ficar em paz com o nosso passado, Deus.